Conceição Sousa é vimaranense e apaixonada pela escrita. Professora licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto em Línguas e Literatura, já lançou 8 livros nos últimos 4 anos. Eu considero um escritor ou uma escritora uma pessoa que escreva, seja um diário, seja um pequeno poema, seja uma carta a um amigo, seja uma reflexão, um desabafo num papel. E se formos a pensar no termo escritor dentro dessa definição que eu dei, a Conceição escritora já escreve desde os 6 anos de idade, pelo menos, não por obrigação, mas a partir do momento em que foi para a escola e aprendeu as primeiras letras e aprendeu muito rápido e conseguia, manejar as letras, começou a passar para o papel os seus sentimentos. Apaixonada pela escrita desde muito jovem, foi com o seu pai que começou a desenvolver este gosto. Nas suas memórias, ainda recorda muitas das cartas que escrevia. O meu pai, encomendava aqueles livros da Reader's Digest lá para casa e eu folheava os livros, via aqueles símbolos e queria muito saber o que é que eles queriam dizer. Ele também escrevia assim pequenos poemas que eu não compreendia, ficava deslumbrada com aqueles desenhos, com aquelas formas, aquelas curvas, aquelas retas, mas não compreendia o que ali estava. E obviamente, como era o meu pai, e ainda é, felizmente é vivo, é uma pessoa que me diz muito, eu queria muito saber o que estava ali. E como ele só vinha a casa uma vez por mês, também mandava assim uns postais escritos para a família, que era a minha mãe que lia. Mas eu queria também passar a ler aqueles postais, passar a ler o sentimento do meu pai que estava longe e queria mandar um beijinho a um filho, outro filho, mandar saudades, pronto. E foi isso, foi nesse sentido o interesse pela escrita. Digamos que, como uma fotografia tira a imagem do corpo, a escrita tira a imagem da alma, retém-na ali no papel. E a Conceição escritora é isso, até hoje com 40 anos. Portanto, escreve porque tem mesmo necessidade de escrever, precisa de escrever como precisa de respirar. Mais tarde licenciou-se em Línguas e Literatura pela Faculdade do Porto, o que lhe permitiu conjugar 2 paixões, ensinar e escrever. Eu já tinha intenção, naquela altura, quando frequentei o curso, e foi um curso de 5 anos, de lecionar, trabalhar com crianças, jovens e até adultos, fazer por eles o que no fundo todos os meus professores da escola pública fizeram por mim, porque sem eles eu também não conseguiria ter aprendido a ler e a fazer contas, não é? E eu queria muito também trabalhar nesse sentido e ajudar nesse sentido. E sabia que a curto, médio e longo prazo um dia iria querer publicar as coisas que eu já ia escrevendo, que já vinha escrevendo de trás. Quando terminei o curso tinha os meus 22, comecei a namorar, quis ter filhos e já se sabe que culturalmente em Portugal e até numa cidade pequena a tarefa do lar, de cuidar dos filhos, é mais, cabe mais à mãe, não é? Portanto, eu tinha a minha profissão, era professor, tinha os meus filhos, 2 filhos muito seguidos. Até o mais velhinho fazer 7 anos e a mais nova ter mais ou menos 5 e meio, eu não tinha grande tempo para... Portanto, durante aquele período de 7 anos eu não conseguia escrever muito. Tinha que mudar fraldas a um, mudar fraldas a outro, levar um ao médico, um tinha uma tosse, o outro vomitava, tinha que dar de comer a um. Mesmo que eu quisesse, na minha cabeça escrevia sempre, não é? Na minha cabeça as ideias jogavam sempre, mas não tinha tempo para me sentar e passar para o papel. Um dos momentos mais marcantes da sua vida foi o lançamento da sua primeira obra. Sem dúvida nenhuma foi o primeiro livro, o momento em que eu decidi que iria publicar, porque apesar de escrever desde novinha e de saber, comecei hoje que vou escrever sempre, a título de, digamos, a minha personalidade, e ainda é uma personalidade reservada, tímida. E era muito complicado para mim pensar que de repente vou alargar o leque de leitores, não vai ser só a família, os amigos, vai ser um grande... Até determinada idade era muito complicado para mim. Daí que só o tenha feito aos 36 anos, mas preciso de dizer uma coisa,
que o que impulsionou isso foi o facto de ter aparecido o Facebook. Eu acho que se não tivesse surgido o Facebook, esta rede social, se calhar ainda hoje não pensaria em publicar, porque começou por aí. Para mim foi um ato de coragem muito grande. O primeiro poema que eu postei no Facebook, ainda não tinha publicado livro algum e não dormi nessa noite, a pensar qual vai ser a reação. Será que as pessoas vão gostar? Como correu bem, ninguém ligou muito àquilo, era mais o meu ego preocupado. Eu, afinal, isto é fácil, ninguém liga. Pronto, depois a coragem foi aparecendo até chegar a um ponto que já não é coragem, já estou adaptada, já não me faz impressão. Nós todos somos formatados culturalmente e é muito difícil sair às vezes dessas caixinhas, dessas ideias que nos vão colocando, a família, os amigos, a população, os colegas de trabalho. Pronto. Às vezes acontece assim uma coisa diferente que de repente, e se eu fizesse isto agora? Mas é muito medo, é preciso uma certa coragem. Na sua forma de escrever, a vimaranense demonstra a forma como vê a vida e o mundo, inspirando-se nos que a rodeiam e principalmente na sua família. Eu tento abranger diversos patamares. Eu gosto de experimentar a poesia, gosto de experimentar o romance ficção, gosto de experimentar a autobiografia, gosto de experimentar a literatura infanto-juvenil. Tenho na minha ideia um dia poder escrever teatro, mas é mais difícil, vou precisar de fazer formações, porque é mais custoso para mim, não é tão natural. Embora já tenha tido alguma formação na Faculdade de Letras, não é tão fácil para mim, mas quero um dia poder experimentar também essa área. Mas o que me inspira, seja em que patamar for, em que área for, é sempre os sentimentos, os laços entre as pessoas. Conceição Sousa vê na literatura um papel fundamental para o desenvolvimento dos jovens, principalmente numa altura em que a língua portuguesa está cada vez mais vulnerável às novas tecnologias. A partir do momento em que entrou a rede social, a linguagem privilegiada numa rede social, ou estou enganada, acho que não. Posso estar porque é a minha área e se calhar só vejo aquilo, mas a linguagem privilegiada numa rede social é escrita. As pessoas comunicam umas com as outras por via do que está lá escrito. Claro que aparece um vídeo, não é? E que as pessoas postam uma fotografia, mas basicamente é o que está escrito. Se quiserem falar verbalmente umas com as outras, têm que ligar algo do género de Skype ou... Não é? Mas a linguagem privilegiada é escrita, para o bem ou para o mal, é escrita. Portanto, eu acho que as novas tecnologias, por parte das redes sociais, vieram dar força à escrita, por incrível que pareça. E acho que alguns jovens começam a ficar mais interessados por ler por conta do que leem nas redes sociais, das influências que conseguem obter através das redes sociais. E notou-se um boom em termos de publicação e edição de livros. Eu não sou caso único, nem muito menos invulgar, da autora a publicar e a mostrar o que escreve numa rede social, por exemplo. À minha volta há centenas de pessoas como eu que o fazem. E eu acho isto positivo, as pessoas passaram a ter liberdade de expressão, passaram a mostrar que são importantes. Que não é bem o ser famoso, eu estou aqui, existo, esta é a minha opinião, este é o meu sentimento, quer gostes, quer não gostes, tens de me aceitar, é assim que eu sou. Na escrita ou na vida pessoal, Conceição Sousa considera-se uma pessoa intimista, muito ligada à família e principalmente aos filhos. Eu sou pela genuinidade, para o bem ou para o mal. Sou uma pessoa muito leal, muito leal. Através de palavras verbais e na escrita. Está lá tudo, mesmo que seja ficção, está lá tudo. Quem é meu amigo e quem se sente próximo de mim e quer estar próximo de mim, sabe quem tem, não é? E eu acho que tem, eu não gosto de ser moralista, todos somos um bocadinho, não é? Mas eu acho que a vida seria muito melhor para todos nós, para a própria pessoa em primeiro lugar e depois para os outros, se todos nós conseguíssemos ser genuínos e verdadeiros e
fazer os outros aceitar que nós somos assim. Claro que também o oposto, não é? O reverso também tem de acontecer. Se o outro tem de me aceitar como eu sou, eu também, embora não goste, também tenho de aceitar o outro como ele é. E se este raciocínio existisse na cabeça de cada uma das pessoas, acho que haveria menos conflitos. Em setembro, a Vimaranense irá lançar a sua 9ª publicação independente. A obra já está pronta e será apresentada ao público no dia 13, no Cibercentro de Guimarães.